Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, nossa, sempre gera discussão: pornografia. Só que a gente vai olhar para isso de um jeito bem específico, sabe? A partir da perspectiva de um texto religioso. Vamos entender direitinho quais são os argumentos. E para fazer isso, a gente vai mergulhar nos argumentos de um texto do pastor Ailton Santana que se chama Mundanismo. É essa a nossa fonte e o nosso ponto de partida para a análise de hoje. Bom, e o autor já vai direto ao ponto, sabe? Ele não enrola. Logo de cara, ele estabelece uma tese central bem clara. Vamos dar uma olhada em qual é essa posição fundamental dele sobre o assunto? Então, olha só que interessante. Essa visão bate de frente com aquela ideia de que, o consumo de pornografia é uma coisa privada, né? Para o autor, não é bem assim. O problema é, na verdade, espiritual e prejudicial, mesmo que seja entre parceiros que concordam com isso. Ok. E para defender esse ponto de vista, o autor não fala de pecado de um jeito vago, genérico. Pelo contrário, ele aponta para 3 desvios morais bem específicos que, na visão dele, estão ali, diretamente ligados à prática. Vamos ver um por um. O primeiro é o adultério. E aqui a coisa fica interessante, porque a definição vai muito além do ato físico. Nesse contexto, só o fato de visualizar outra pessoa com desejo já é descrito como cometer adultério no coração. Agora, para quem é solteiro, o texto usa outro termo, fornicação. É a mesma lógica, só que categorizado como fornicação virtual, um pecado que ele chama de concupiscência dos olhos. Então, tem essa diferença de estado civil, mas a raiz do problema, o desejo visual, é vista como a mesma. E o terceiro ponto é a cobiça. Na verdade, essa é a essência de tudo, segundo a fonte. O ato de cobiçar se aplicaria tanto a homens quanto a mulheres. Ou seja, o ponto central aqui é que a prática não é só sobre um ato sexual. É vista como uma quebra de um mandamento moral fundamental, sabe? O de não cobiçar. Beleza, então a gente viu os pecados associados. A partir daí, o autor começa a descrever o que ele enxerga como as consequências disso tudo no mundo real, que ele considera, assim, devastadoras. Aí ele lista uma série de impactos nos relacionamentos. A pessoa se tornar sexualmente insaciável, por exemplo. Ou aquela pressão para realizar fantasias que vem da mídia, as experiências acabam se tornando insatisfatórias, até constrangedoras. E ele também aponta um aumento bem grande da masturbação entre os jovens. Enfim, segundo o texto, a lista de efeitos negativos é longa. E não para por aí. O autor vai além, afirmando que essa prática pode ser uma espécie de porta de entrada para outros abismos, como ele descreve. O exemplo que ele dá é a troca de parceiros. Ou seja, ele conecta um ato que parece privado com um comportamento social bem mais amplo. E para dar uma ideia do tamanho da preocupação dele, ele cita um número: 200 mil. Esse era o número de casais no Brasil que praticavam swing, segundo uma pesquisa de TV que foi citada no texto. Uma pesquisa de uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ele usa esse dado para mostrar a escala do que ele considera ser o problema. Tá, mas de onde o autor tira tudo isso? É da cabeça dele? Não. A gente precisa entender que toda essa argumentação tem uma base, um fundamento. E esse fundamento são interpretações bem específicas da Bíblia. Por exemplo, aquela ideia de adultério do coração vem diretamente de uma passagem do Novo Testamento, de Mateus, que diz: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É a evidência direta que ele usa. A mesma lógica se aplica ao argumento contra a cobiça. Ele também é apoiado por um mandamento que vem lá do Antigo Testamento. A passagem é do Êxodo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e por aí vai. Esse versículo é apresentado como a autoridade final, a prova de por que os desejos que a pornografia desperta seriam considerados pecado. Então, para a gente fechar e resumir os pontos principais do texto, primeiro, a pornografia é definida como pecado em qualquer contexto. Segundo, ela é ligada diretamente a adultério, fornicação e cobiça. Terceiro, o autor afirma que ela causa danos graves, tanto pessoais quanto nos relacionamentos. E por último, todo esse argumento se baseia em interpretações específicas da Bíblia. Bom, o que a gente fez aqui foi detalhar uma perspectiva religiosa bem específica sobre a pornografia. E isso nos leva a uma reflexão maior, né? Como é que as nossas crenças e valores pessoais, sejam religiosos ou não, acabam moldando a maneira como a gente interage com a mídia hoje em dia? Fica aí a questão para a gente pensar.